Hoje a gente vai falar da seção 5.5, que é a seção que trata de regra da substituição. E aí eu já vou começar com esse exemplo aqui. A seção já começa com exemplo, também vou fazer a mesma coisa. Então vamos tentar integrar integral indefinida, tá vendo? Integral indefinida de 2x que multiplica a raiz de 1 mais x ao quadrado. Dois x que multiplica a raiz de 1 mais x ao quadrado. É mais, não é menos, não, né? O exemplo lá tanto faz, mas vou fazer o exemplinho. É mais. Então vamos entender a regra da substituição. Qual é o exemplo? Antes de qualquer coisa, a regra de substituição é um processo inverso da regra da cadeia. A gente vai falar mais dela nessa aula, mas acho que já dá para vocês começarem pensando assim. Porque são duas regras básicas que vocês vão aprender para integrar, que é a regra da substituição e a regra de integral por partes, né? Calcular uma integral por substituição, calcular uma integral por partes. E aí elas só são a volta, digamos assim, da regra da cadeia e da regra do produto. Vocês vão ver com um exemplo aqui, fica mais fácil. Eu fui entender no sétimo período meu. Eu já sabia calcular, eu já sabia alguma coisa de análise, mas eu só fui entender que essa regra da substituição era um processo inverso da regra da cadeia muito depois, numa disciplina que ficava questionando as coisas. Tenta demonstrar isso aqui, chamava tópicos em matemática. E aí uma das aulas que eu fui sacar, eu já estava no final do curso, então não espero que vocês saibam todas esses pormenores, não. Então a gente vai focar em saber usar a regra da substituição. Tá, então uma tatiquinha direta é a seguinte, quando que você usa a regra da substituição? Bom, quando no seu integrando, né, a função que você vai integrar, aparece uma função e a derivada dela. Tá bom? Aparece a função e a derivada dela. Por exemplo, aqui está aparecendo x ao quadrado e está aparecendo a derivada dela, 2x. Então, pode começar pensando assim. Se aparecer a função e a derivada dela, aí é um indicativo de que pode ser bom usar a regra da substituição, fazer uma integral por substituição. Beleza? Aparecer a função e a derivada dela. Uma observação que vocês vão perceber posteriormente, né, a posteriori, é o seguinte, não precisa aparecer o 2x aqui, não. A coisa essencial da derivada do x ao quadrado é o x. Esse 2 aqui é uma constante que a gente consegue ajustar na hora de calcular a integral. Mas vamos começar com esse exemplo aqui que aparece justamente a derivada dessa função aqui. E aí, mais uma observação, ó. Eu posso pensar que apareceu a derivada da função x ao quadrado, ou eu posso pensar que apareceu a derivada da função x ao quadrado mais 1. Isso é mais ganho de informação ainda, tá vendo? Apareceu a derivada da função x ao quadrado mais 1. Qual que é a derivada? 1 mais x ao quadrado? X ao quadrado mais 1, tá bom? Qual que é a derivada da função 1 mais x ao quadrado? É 2x. Então aqui tem uma função. Eu estou esquecendo essa parte da raiz, tá bom? Então, tem uma. Por que eu estou esquecendo? Porque se não tivesse essa raiz aqui, era só sair multiplicando, né? Se fosse, por exemplo, 2x que multiplica 1 mais x ao quadrado, se você tivesse que integrar isso aqui, 2x que multiplica 1 mais x ao quadrado, era só você fazer a distributiva aqui e perceber que isso aqui é integral de 2x mais 2x ao cubo, né? dx. Esse integral isso aqui, fácil, né?
Mas essa raiz aqui que traz a dificuldade para integrar isso aqui direto, né? É por isso que a gente precisa de uma regrinha a mais. Que é a regra da substituição. Mas vamos lá, vocês vão entender. Vai ver por feito. Então, ó, apareceu uma função e a derivada dela. Então, eu vou chamar essa função aqui de um outro nome. Vou chamar de u. U é 1 mais x ao quadrado. E é por isso que a substituição. Eu vou substituir essa função aqui que está em x por uma função que está em u. Beleza? Substituição nesse sentido. Tá. Agora, nota o seguinte, olha. du dx, tá bom? É a derivada de u em relação a x. Bom, u é isso. Então, o que é a derivada de u em relação a x? É a derivada de 1, que é 0, mais a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Vocês concordam que du dx é 2x? Ok. Agora eu vou fazer um negócio aqui muito errado, mas muito prático, tá bom? É muito errado no sentido de não fazer sentido matemático nenhum, por causa que isso aqui é uma notação. Mas veja bem o que eu vou fazer. Eu vou passar esse dx para cá. Então, du é igual a 2x dx. Isso aqui não faz sentido nenhum, matematicamente, das coisas que a gente estava conversando. Mas você pode pensar que aqui tem um quociente, e aí você passa esse camarada para cá multiplicando, e aí fica du é igual a 2x dx. Essa afirmação aqui faz todo sentido do mundo. Essa afirmação aqui chama abuso de notação, tá bom? Que a gente vai usar. Então, um abuso de notação. Mas enfim, fiquem à vontade para abusar da notação, tá bom? Podem fazer isso aqui. Ai, dá até um aperto no coração, mas assim, pode fazer isso aqui tranquilamente, tá bom? É errado, mas funciona, tá bom? Funciona. Se a gente a gente consegue demonstrar que a gente pode fazer isso aqui, tá bom? É só pensar na regra da cadeia, mas enfim. Então tá. Então, eu vou reescrever essa integral de uma outra maneira, só para ficar mais claro para vocês enxergarem o que eu estou querendo dizer. Então, essa integral, que é 2x raiz de blá blá blá, vai ser escrita assim: integral de raiz de 1 mais x ao quadrado, que multiplica 2x dx. Então, eu só troquei a ordem, tá bom? Eu, em vez de colocar 2x raiz de não sei o que lá, eu coloquei raiz de não sei o que lá, fiz 2x, tá bom? Só mudei a ordem. Agora nota, ó, essa integral aqui é o quê? É a integral de raiz de u, tá vendo? Raiz de u é 1 mais x ao quadrado. Então, raiz de u vezes, o que é 2x dx? É du. Então, 2x dx, eu vou escrever du. Então, essa integral aqui, em x, se eu estivesse integrando em x, é a mesma coisa de integrar essa aqui em u. Esse é o nome, certo? É x e u. Isso é o nome da variável. Entendeu? Por isso que é substituição. A gente substitui por uma outra variável. E agora, integrar isso aqui ó, é mole, né? Por quê? Porque raiz de u é u elevado a meio. Então, essa integral de raiz de u é a mesma coisa de integrar u elevado a meio. E como que eu integro u elevado a meio? Bom, integral de... Você olha lá na sua tabelinha, né? Integral de x elevado a alguma coisa, x elevado a 3, é x elevado a 4 sobre 4. Ou seja, você somou 1, colocou lá no expoente, depois você colocou lá no denominador, né? Então, essa integral aqui é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Isso aqui é u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Eu só precisei somar 1 aqui, né?
Meio mais 1 é 1,5, tá bom? É 1,5. Então, u elevado a 3 meios sobre 3 meios é 2 terços de u elevado a 3 meios, que é raiz de u ao cubo, né? Então a gente integrou isso aqui em u, né? Só que a nossa pergunta era a integral de 2x dx. 2x raiz de blá 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 dx. Então a gente queria a resposta em x, certo? Mas tá aqui, ó. U é 1 mais x ao quadrado. Então isso aqui é 2 terços de u, só que u é 1 mais x ao quadrado, então 1 mais x ao quadrado, isso tudo elevado a 3 meios. Tem. Mais c no final, só por causa que a gente está fazendo integral indefinida, né? Para a gente não esquecer que tem um monte de funções aqui que satisfazem a derivada disso aqui dá isso. E talvez vocês possam começar a pensar o seguinte, olha, para você derivar isso daqui, você tem que usar uma regra da cadeia, concorda? Então, se você derivar isso aqui, vai usar uma regra da cadeia, que vai dar exatamente essa função aqui. Essa função aqui. Então, nota, ó, a gente tinha isso aqui e chegou aqui, entendeu? Mais ou menos um processo inverso da regra da cadeia. Se não tiver entendido esse processo inverso da regra da cadeia, não tem problema não. É difícil mesmo entender isso. Mas saber executar a regra da substituição, a integral por substituição, é o que a gente tem que aprender nessa aula de hoje, tá bom? Eu vou repetir tudo que eu falei, então, porque eu acho que esse exemplo é um exemplo bom para a gente entender. Então, eu tinha que integrar 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado. Eu observei que essa função é derivada dessa função. Se essa função é derivada dessa aqui, eu vou chamar u de 1 mais x ao quadrado, dessa aqui. Por quê? Eu vou derivar, e aí vai aparecer aquela que eu falei que era derivada da minha u. Beleza? Então, derivei em relação a x e apareceu minha outra função aqui. Quando isso acontece, eu posso continuar aqui, né, fazer esse abuso de notação, passar o dx para cá multiplicando, escrever dessa maneira, de tal maneira que 2x dx é du e raiz de 1 mais x ao quadrado é raiz de u, que está escrito aqui. E aqui eu integrei normalmente, como se fosse uma integral, como se fosse não, né? É uma integral em relação a u. Integrei em relação a u, obtive essa aqui, né? Eu podia ser mais preciso e escrever mais c aqui, tá bom? Só para falar que isso aqui é uma integral indefinida. E aí, daqui eu volto às origens. Meu professor gostava de usar essa expressão. Você está em x, tem u, mas tem que voltar às origens. Você tem que voltar aqui para o x. O meu professor falando espanhol e eu ouvi ele falando voltar às origens. Era um saco, mas enfim. Vamos fazer outro exemplo. Deixa eu fazer mais um exemplo. E aí eu esqueci de falar no começo da aula, mas eu pretendo fazer uma no Meet, dessas que a gente conversa online, em vez de ser gravada aqui, sexta-feira que vem, apesar de que eu não decidi um horário, mas provavelmente à tarde, assim. Então, recado, né? Estou querendo fazer uma aula no Meet sexta-feira à tarde, para tirar dúvida, né? Para conversar com vocês. Então, comentem aí nos comentários, falem assim, não, sexta-feira à tarde está bom para mim, eu quero, ou então não quero, tipo assim, deixa para ficar mais para frente ou mais para trás, tá bom? Falem aí o que vocês acham. Sexta-feira à tarde, no horário da aula de vocês aí. Então, vamos lá, mais um exemplo, ó. De novo, ó, apareceu uma função e a derivada dela. Aí você pode virar para mim e falar assim, não, Luiz, mas a derivada de x à quarta
Se eu derivar, dá 4x ao cubo, né? Derivar. Aí eu estou falando o seguinte, ó. A coisa importante aqui da derivada de x à quarta é ser uma coisa x ao cubo, tá bom? Isso que é importante. Essa constante aqui a gente consegue ajustar para usar a integral por substituição. Vejam bem, vamos fazer. Como eu disse, né? Aparece uma função e sua derivada. Aqui a gente pode usar mais, né? Em vez de escrever que a função é x à quarta, a gente pode falar que a função é x à quarta mais 2, por causa que aí a derivada essencialmente é x ao cubo, certo? Por causa que a derivada de 2 é zero. Então vamos chamar u de x à quarta mais 2. Se eu chamo u de x à quarta mais 2, quem que é du dx? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, é 4x ao cubo mais zero, certo? Por causa que a derivada de 2 é zero. Faço o meu abuso de notação para escrever du é igual a 4x ao cubo dx. E aí, o que eu gosto? Eu gosto de fazer. E aí, enfim, cada um faz de um jeito aqui agora. Eu gosto de observar o seguinte, ó, aparece x ao cubo e dx. Então, eu vou pegar esse x ao cubo dx e vou deixar de um lado só. Vou escrever assim, ó, du sobre 4 é igual a x ao cubo dx. Tá bom? Porque eu não preciso ficar pensando muito, não. Porque veja bem, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Veja bem. Essa integral aqui, vou escrever de outra maneira, tá bom? Só para vocês enxergarem o que eu estou falando, ó. Isso aqui é a integral de cosseno de x à quarta mais 2, x ao cubo dx. Então, nota, ó. Cosseno de x à quarta mais 2 é cosseno de u. Isso aqui é igual a cosseno de u. Porque u é x à quarta mais 2. X ao cubo dx, x ao cubo dx é du sobre 4. Então, eu escrevo aqui, ó. É du sobre 4. Então, isso aqui que está escrito é... Isso aqui cabe aqui. Vou escrever aqui embaixo. É 1/4, tá bom? Eu peguei esse sobre 4 e coloquei aqui no começo. 1/4 de cosseno de u du. Agora, lembra da primeira linha da tabela sobre integrais, né? Integral de constante vezes função é constante vezes integral da função. Assim, ó. É 1/4 de integral de cosseno de u du. Os professores, em geral, falam assim, a constante sai para fora. Eles falam assim, sai aqui para fora. Então, quanto que é a integral de cosseno de u du? Qual função que eu vou derivar e vai dar cosseno? Concorda que é seno? Então, isso aqui é 1/4 de seno de u. E aí, só para não perder a oportunidade, né? Mais c. Porque a gente está falando de uma integral indefinida. Voltando às origens, isso aqui é igual a 1/4 de seno de x à quarta mais 2. Então, seno de x à quarta mais 2, mais uma constante qualquer aí. Tá aí. Substituição. De novo, ó. Aparece uma função e a sua derivada. Você chama essa função de u, deriva. Eu prefiro manipular isso aqui de tal maneira que apareça o x ao cubo dx. Aqui já, sabe, x ao cubo dx é du sobre 4, mas tem várias maneiras de manipular matematicamente isso daqui. Observe depois que essa função aqui é cosseno de u vezes du sobre 4, que está escrito aqui, ó, cosseno de u vezes du sobre 4.
Por quê? Né? Cosseno de x à quarta mais 2, eu já chamei x à quarta mais 2 de u. E x ao cubo dx, eu concluí aqui embaixo que era du sobre 4. Então, essa integral que é cosseno de u vezes du sobre 4. Daqui, eu tirei esse 1/4 para fora da integral. Integrar cosseno de u é seno de u mais c. E aqui a rigor, tem um parênteses. Mas esse 1/4 que multiplica seno de u, depois 1/4 que multiplica c, c é uma constante qualquer. Então, 1/4 vezes c vai continuar sendo uma constante qualquer. Então, não faz tanta diferença aqui se eu coloco esse parênteses ou não. Mas, a rigor, tem um parênteses aqui, por causa que é 1/4 vezes a integral desse camarada. E aí, para continuar nesse rigor, a resposta é essa daqui. Mas observa, né? C é uma constante qualquer, então 1/4 vezes C, porque assim, depois disso aqui ia ficar a resposta 1/4 de seno de U mais 1/4 de C. Agora, se eu escrever isso ou isso, né? 1/4 de seno de U mais C, essas duas escritas aqui são diferentes, mas dizem exatamente a mesma coisa. Se eu estou considerando que C é uma constante qualquer, certo? Porque se eu colocar C igual a 1 aqui, é a mesma coisa eu colocar C igual a 4 aqui. Se eu colocar C igual a 2 aqui, é a mesma coisa eu colocar C igual a 8 aqui. E C pode ser qualquer constante, certo? Então não faz diferença nenhuma. Escrever 1/4 de C ou mais C, tanto faz. Né? Então pode ter esse parênteses aqui ou não. É uma escolha. A rigor tem, mas não tem ganho nenhum de informação. E eu não sei se vocês estão escutando um croque-croque aqui, mas é minha cachorra comendo a ração aqui do ladinho. Aqui. Eu tava comendo, só agora que eu percebi que estava dando para captar o áudio dela comendo. Dx. Então, mais uma função aqui para a gente integral. De novo, aparece uma função e a derivada dela aqui fora. Quanto que é a derivada de 2x mais 1? Né? Vamos pegar isso aqui. Quanto que é a derivada de 2x mais 1? É 2, né? Ou seja, uma constante. Então, a essência da derivada de 2x mais 1 é 1. Essencialmente é uma função constante. A essência da derivada de x ao quadrado é o x. A essência da derivada de x ao cubo é o x ao quadrado. A essência da derivada de x, ou de 2x mais 1, é 2, é 1, é uma constante. Então, aparece aqui a função e a derivada dela aqui fora. Por mais que aqui seja um pouquinho mais difícil de enxergar isso. Mas vejam bem, ó. Se eu chamar u de 2x mais 1, quem que é du dx? Du dx é derivada disso aqui em relação a x, que é 2. Faço uma rua de notação para escrever du é igual a 2 dx. E aí agora eu observo o seguinte, ó. Só tem dx aqui, então eu vou passar esse 2 para o lado de cá, para escrever assim, ó. Du sobre 2 é igual a dx. Por quê? Quem que é essa integral aqui? Essa integral é integral de raiz de u. Tá vendo? Raiz de u. Dx é du sobre 2. Tá vendo que eu prefiro escrever assim. Dx é du sobre 2. Pronto, agora eu tenho que integrar isso aqui. Tem um meio que eu já posso tirar ele para fora da integral. Eu estou integrando raiz de u du. Integrar raiz de u du é a mesma coisa de integrar u elevado a meio du. U elevado a meio, a gente já sabe integrar, né? Isso aqui é meio de u elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais c.
Isso aqui é meio. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. Né? Então, vou multiplicar por 2 terços. U elevado a 3 meios mais C. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E ficar 1 terço de U elevado a 3 meios mais C. Agora eu volto às origens. U é 2x mais 1. Então a resposta é 1 terço de 2x mais 1 elevado a 3 meios mais C. Ok. Mais um exemplo. Ó. Integral de x sobre raiz de 1 menos 4x2 dx. Então, nota, ó, aparece a função e a sua derivada. Aqui é x2, então a derivada essencialmente é x, certo? Então aparece a função e a sua derivada. Então, a gente chama essa função aqui de u. U é igual a 1 menos 4x2. Eu estou oscilando as cores, tá bom? De vez em quando eu falo de azul, de vermelho. E eu estou oscilando para quando vocês precisarem buscar ali na imagenzinha, ali na linha do tempo do vídeo. E vocês podem ver, esse exemplo termina aqui, esse exemplo termina aqui, esse outro termina aqui. Pela cor da miniatura ali, né, que aparece. Tá. Então, essa função aqui, u, e aí quem que é du dx? Bom, derivada de 1 é 0, e a derivada disso aqui é menos 8x, concorda? 2 vezes 4, tá bom? 2 vezes menos 4 é menos 8x. Então, o que aparece aqui? Aparece x dx, né? Então, eu vou fazer meu aluno de notação, vou escrever assim, ó, du é igual a menos 8x dx, e como aparece x dx, eu vou deixar x dx de um lado e vou passar esse menos 8 para o outro. Du sobre menos 8 é igual a x dx. Du sobre menos 8 é a mesma coisa de menos 1/8 de du, tá bom? Tá. Então, essa integral aqui é integral de x dx é menos 1/8 de du. Vou escrever aqui então. Menos 1/8 de du. E aí vai sobrar só 1 sobre raiz de 1 menos 4x2, que é 1 sobre raiz de u. Assim, ó. 1 sobre raiz de u. Essa integral aqui eu escrevi ela assim, ó. É a integral de 1 sobre raiz de 1 menos 4x2 vezes x dx. Tá bom? Aí, 1 sobre raiz disso aqui é 1 sobre raiz de u, é a parte onde que tinha x dx, é menos 1/8 de du. Esse menos 1/8 eu posso colocar aqui para fora da integral, e fica só a integral de 1 sobre raiz de u du. Raiz de u, então vou escrever assim, ó, menos 1/8 de integral de 1 sobre u elevado a meio. Vou fazer bem devagarzinho. Só que o 1 sobre u elevado a meio é u elevado a menos meio. Então, esse aqui é menos 1/8 de integral de u elevado a menos meio. Du. E agora, para integrar u elevado a menos meio, o que eu tenho que fazer? Somar 1 aqui, e ficar menos 1 mais 1, menos 1 meio mais 1, sobre esse número lá embaixo, né? Menos 1 meio mais 1 também. Assim, ó. Então, isso aqui é menos 1/8 de u elevado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Menos meio mais 1 é meio, né? Então, isso é mais c, tá bom? Da constante aqui, que é da integral indefinida. Então, isso aqui é menos 1/8 vezes
u elevado a meio sobre meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, isso aqui é menos 1/4 de u elevado a meio. Mais c, né? Esqueci do mais c aqui embaixo. Mais c. Agora eu volto às origens. Isso aqui é menos 1/4 de 1 menos 4x2 elevado a meio mais c. Toma muito cuidado para vocês não ficarem tentados a cortar esse x2 com esse meio aqui, tá bom? Por causa que ele tem um aqui também dentro desse parênteses, tá bom? Isso aqui não é 1 menos 4x ao quadrado, tá bom? 1 menos 4x, tudo isso ao quadrado. É 1 menos 4 vezes x ao quadrado. Porque você não pode cancelar essas coisas assim direto, não. Tá ali a resposta, né? Tá aqui. Mais um, ó. Integral de e elevado a 5x dx. Então, nota, ó. Aparece 5x e a derivada de 5x essencialmente é uma constante, beleza? Então, a derivada aparece aqui também. Então, eu chamo u de 5x e o meu du dx é igual a 5, né? Aqui eu posso fazer uma mutação, escrever du igual a 5 dx. Só que aqui só aparece dx, né? Então eu vou colocar esse 5 do outro lado. Então du sobre 5 igual a dx. Bom, essa integral aqui é a mesma coisa de integrar e elevado a 5x e elevado a u. E o meu dx é du sobre 5. Então, du sobre 5. Então, posso tirar esse 1/5 para fora da integral, vai ficar integral de e elevado a u, du. Que função que eu derivo que dá e elevado a u? E elevado a u mesmo, né? Então, isso aqui é 1/5 de e elevado a u mais c. A integral de e elevado a u é e elevado a u. Volta às origens. Isso aqui é 1/5 de e elevado a 5x. Essa aqui, a gente usou toda essa conta aqui para chegar em 1/5 de e elevado a 5x. Eu faço essa conta aqui ligeiramente mais rápido, ó. Ligeiramente mais rápido. Então, o que eu faço? Ó? Eu quero integrar e elevado a 5x. Então, eu estou procurando uma função que tem que derivar e dar e elevado a 5x. Então, eu sei que a função que eu estou procurando é e elevado a 5x, essencialmente, sabe? Por causa que se eu derivar e elevado a 5x, é e elevado a 5x vezes 5, né? Então, se eu comecei chutando e elevado a 5x, só para falar assim, a integral disso é isso. Ficou um 5 multiplicando aqui, né? Como sobrou um 5 multiplicando aqui, eu divido por 5. Para quê? Para na hora que eu tiver que derivar isso daqui, dar exatamente isso. Nota, ó, vamos derivar essa função aqui. Como que eu faço? Bom, essa função aqui é a mesma coisa de 1/5 vezes e elevado a 5x. Então, como é que eu derivo essa? É constante vezes função. Então, a derivada, então vou escrever assim, derivando, é 1/5 vezes, bom, a derivada de e elevado a 5x é e elevado a 5x vezes 5, pela regra da cadeia. Eu corto esse 5 com esse 5 e só sobra e elevado a 5x. Então, a derivada dessa função aqui é essa. Isso significa que a integral dessa função aqui é essa.
Eu faço essa conta aqui de cabeça, assim, sabe? Eu saio daqui para cá. E aí eu só pensando assim, que função que eu tenho que derivar para dar essa. E faço ali um ajuste de constantes, né? Multiplico por 1/5. Se não souber fazer isso aqui de cabeça, usa a regra da substituição, integral por substituição. Uma coisa que podia ser cobrada também é o seguinte, olha, em momento nenhum eu calculei uma integral definida, né? Vamos fazer aqui? Eu estou querendo integrar de 1 até 2, por exemplo. Se eu quero calcular essa integral aqui definida, né, de 1 até 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir no final assim, ó. Coloco assim, 2 e 1, para significar o quê? Essa aqui é a minha f maiúscula, certo? Essa aqui é a minha antiderivada, essa aqui é a minha integral indefinida. Eu posso considerar esse c aqui como qualquer constante, né? E na minha cabeça eu uso zero, mas pode usar c como qualquer coisa. E aí você substitui assim, né? Isso aqui é 1/5 de e elevado a 5 vezes 2, mais c, mais e, tanto faz, você vai somar c, vai subtrair c, mas vamos lá. Mais c menos, aí é aqui menos aqui, né? 1/5 de e elevado a 5 vezes 1, mais c. Esse aqui tem um parênteses, tá vendo? Tem um mais c aqui, tem um menos c aqui. Então você vai cortar esse camarada com esse camarada. E no final das contas deu 1/5 de e elevado a 10 menos 1/5 de e elevado a 5, que é um número qualquer. Sei lá quanto que é isso. E elevado a 10 é elevado a 10 mesmo. Não tem que escrever de maneira decimal, aproximada. Então aí, integral por substituição. Em geral, aparece a função e a sua derivada. Quando isso acontece, você usa a integral por substituição, que a gente fez aqui. E se for uma integral definida, no final das contas, você substitui ali nos limites de integração, né? Pega essa função e substitui nos limites de integração. Aqui positivo e aqui negativo, né? Fzão em 2 menos Fzão em 1. Está escrito aqui, ó, Fzão em 2 menos Fzão em 1. Vou dar isso aqui. Exercícios dessa sessão. Porque aqui, olha, os próximos exemplos aqui são, olha, o mesmo exemplo, só que agora para integral definida. Então, no final das contas, que a gente já tinha concluído isso aqui, ele vai substituir o x em 4, depois subtrair com essa função aqui, só que em 0, que ele escreveu aqui. Na hora que ele coloca o 0 aqui, sobe só o 1 dentro do parênteses, aí está esse 1 aqui. E pronto. Exercícios, ó. Então, ambos os exercícios são importantes e basicamente é o mesmo exercício. Calcular a integral definida ou a integral indefinida. Aqui já sugere a substituição. Ó. Se vocês não tiverem craques ainda em identificar qual função que você tem que chamar de u, você tem que chamar de u aquela função que aparece a derivada dela. Né? Então, por exemplo, você vai chamar u aqui de 3x, porque a derivada de 3x é uma constante, né? Aqui você vai chamar u de 4 mais x ao quadrado, porque a derivada dela essencialmente é o x. Então, por isso que você vai chamar u dessa parte aqui, porque aqui aparece a derivada. Então, ó, ótimos exercícios, ótimos exercícios. Tem definido aqui também, para frente, cadê? No 51 ao 70, ótimos exercícios. Aqui, cara, faz bastante, porque é muito importante essa parte de integral por substituição. Talvez seja a parte mais importante dentro do curso de cálculo 1. É integral por substituição e integrar por partes também. Né? Então, é assim, as matérias mais importantes. Então, faz bastante, sabe? Esse aqui eu aconselho fazer assim, o dobro do que vocês fizeram nas outras. Então, tá bom.
Até mais.